Fala pessoal, tudo bem? Elton Biscola aqui. Quero falar com vocês sobre um tema muito importante, mas que muitas pessoas ainda têm dúvida. Vamos falar sobre a relação entre fé e política. Se liga aí! 25. Para que possamos falar de uma maneira bacana sobre essa experiência, essa relação entre fé e política, nós precisamos considerar algumas questões fundamentais. E a primeira questão que eu gostaria de destacar com vocês é sobre a visão cristocêntrica. Quando que realmente alguém está fazendo uma experiência de fé e política? Quando essa pessoa tem o Cristo, quando essa pessoa tem Jesus Cristo como centro, como causa de todas as coisas, como inspiração para o exercício do seu mandato, para o exercício de algum cargo público, até mesmo como sociedade civil organizada. Jesus, então, é a inspiração, é o modelo de homem, é o modelo de justiça, é o modelo de caridade social. A segunda questão fundamental é que o Evangelho é eficaz por si próprio, é eficaz pela ação do Espírito Santo, independente do local onde ele é anunciado, independente do local onde ele é semeado, inclusive dentro das instituições políticas. 3. Muitos dos valores da fé, da religião, são perfeitamente compatíveis com valores democráticos. Por exemplo, a liberdade de poder escolher o que é bom, o que é belo, o que é virtuoso. Também a justiça, que é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. E muito mais. Fazendo uma experiência de fé, nós podemos superar aquilo que são as limitações humanas, vamos dizer assim, através da caridade social, que muitas vezes é confundida com assistencialismo. A caridade social, ela é caracterizada principalmente através da capacidade de renunciar a si mesmo em prol do bem comum. E além desses pontos fundamentais que eu quis compartilhar inicialmente com vocês, nós temos também o principal exemplo de como fazer política no próprio Deus. Deus entra de uma vez por todas na história da humanidade através do povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É um povo pobre, um povo necessitado, um povo que foi escravizado durante várias vezes, que passou por muitas dificuldades. Qual que é a primeira lição que nós tiramos disso? Deus tem um amor preferencial pelos mais pobres. Deus tem um amor preferencial por aqueles que são mais necessitados. Ele poderia ter se revelado em qualquer outro grande império, ele poderia ter se revelado de alguma outra maneira, mas por que ele se revelou exatamente através do povo hebreu, o povo sofrido, aquele povo pobre? E na plenitude dos tempos, então, em Jesus, que é a causa, que é o centro de toda essa ação, nós vemos aí de uma maneira mais clara esse cuidado de Deus. Olha só, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Bom, nessa parábola, Jesus diz que um jovem no caminho entre Jerusalém e Jericó, ele é assaltado e é ali agredido de uma maneira bastante violenta, a ponto de ficar caído meio morto à beira do caminho. E ali por aquele jovem passaram um levita e depois passou um sacerdote, homens que estavam ali com certeza vivendo a sua religiosidade de uma maneira bastante superficial, porque não foram capazes de se comover, não foram capazes de ter compaixão por aquele jovem naquela situação caído à beira do caminho. Depois desses dois personagens aí, passa então um samaritano. E esse samaritano, ele tem um coração então compungido por aquela situação daquele jovem. Ele se aproxima, Ele tem primeiro a coragem de se aproximar. Depois, ele vai dizer a palavra, ele deita sobre as feridas daquele jovem ali, azeite e vinho, ou seja, ele realiza ali uma prática de primeiros socorros com aquele jovem. Depois, ele coloca aquele jovem em sua montaria e leva esse jovem até a hospedaria. Na hospedaria, continua cuidando, continua tratando dele ali para que ele se recupere e procura ali o dono da hospedaria e diz: olha, eu vou precisar sair, então tá aqui um dinheiro, um adiantamento para que você possa cuidar dele, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, se você precisou gastar algo mais, se você precisou tirar algo de si para ofertar para ele, para cuidar dele, eu vou te recompensar. O que essa palavra quer dizer para nós? O que ela tem a ver com a fé e a política? Quer dizer que a partir de uma experiência de fé, o coração se comove. O coração se comove de uma maneira
não superficial, mas se você prestar atenção, o bom samaritano teve uma série de cuidados ali. Ele teve praticamente um plano estratégico de se aproximar, depois de fazer os primeiros socorros, de colocar em um transporte, de levar essa pessoa para um lugar mais adequado para receber os seus cuidados e de pensar também no depois, o pós-cuidado ali que ele pôde oferecer. Bom, é assim que nós devemos olhar para a política. Se nós nos ausentamos, se aquelas pessoas que têm uma experiência de fé se ausentam da política, nós estamos fazendo como aquele sacerdote, nós estamos fazendo como aquele levita. É claro que isso está muito relacionado com a vocação, com o chamado de cada um, porém não existe incompatibilidade entre a fé e a política. Muito pelo contrário, são duas formas, duas maneiras que unidas, juntas, integradas, podem promover o bem. 25, 5, 5. 25, 5, 5. 25, 5, 5.